Irmãos, o pessoal aqui é bem-humorado, né? Glória a Deus por isso. Mas todos nós que servimos ao Senhor não podemos ser pessoas mal-humoradas, amém? Nós servimos a um Deus digno de toda honra e de toda glória, a um Deus que sempre nos traz alegria, e é a esse Deus que nós devemos sempre honrar através das nossas vidas. Eu quero dar mais um anúncio que minha esposa esqueceu de avisar. As crianças que estão participando da salinha, nós estamos pedindo que as mães também nos auxiliem no trabalho lá em cima. Então, a partir da semana que vem, nós teremos uma escalinha ali no quadro mural, com o nome das mães que têm os filhos lá na salinha para estar nos auxiliando, amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías 53. Eu tenho esses dias estudado um pouquinho, né, acerca do que Jesus representa, e eu queria falar nessa noite acerca de 3 ofícios que está embutido na vida do Cristo. E quando eu falo de Cristo, né, eu sei que muita gente aqui talvez não saiba, né, geralmente quando nós falamos de Cristo, nós achamos que Cristo é o sobrenome de Jesus, né? Mas não é. Jesus, ele é o Cristo. A palavra Cristo, ela quer dizer ungido, o Filho de Deus, ungido de Deus, amém? E nós vamos estar falando sobre isso nessa noite. Mas eu quero ler esse texto, a partir do primeiro versículo. Quem encontrou aí? Isaías, capítulo de número 53. Amém? Todo mundo encontrou? Amém? Tem alguém ainda aí que precisa, está para abrir ainda? Ou ligar a sua Bíblia? Todo mundo encontrou? Amém. Então vamos lá, me acompanha aí na leitura, hein? Diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Só até aí. Feche os olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti, Deus, as nossas vidas. Senhor, eu quero te pedir, Deus, que o Teu Espírito esteja ministrando ao nosso espírito nessa noite, que possamos compreender a Tua palavra, a Tua verdade, e que possamos, Deus, nos encher dela. Senhor, que ela venha de encontro, Senhor Deus, ao nosso espírito e gere em nós transformação, Senhor, porque nós queremos mudar, nós queremos manifestar, Senhor Deus, o Teu reino sobre a terra. Nós Te louvamos, no nome de Jesus. Amém? Irmãos, o que acontece? Esse texto, ele é um texto que eu gosto muito, porque ele fala de um Jesus, de um Cristo, na qual a maioria não fala. Sabe, quando nós olhamos hoje, na sociedade, a figura que se tem do Cristo, todo mundo já viu, né? O Jesus que as pessoas botam aí, né, nas igrejas e nos filmes, é um Jesus de aparência totalmente contrária àquela que a palavra diz. Nós vemos um Jesus, né, branco, de olhos azuis, né, cabelos longos, e aqui nós estamos lendo que esse Jesus, ele não tinha aparência nenhuma, ele não era alguém bonito. Eu creio que ele se parecia muito comigo, né? Nós somos muito semelhantes nesses fatos, né? E assim, irmãos, eu quero estar falando um pouquinho com você nessa noite, para que você compreenda
que muitas coisas foram maquiadas na história de Jesus. Te apresentaram Jesus que não é o Jesus verdadeiro. Sabe, eu creio imensamente que esse é um tempo do Senhor manifestar o reino dele através das nossas vidas. E como é que nós vamos fazer isso? A partir do momento que nós conhecemos a pessoa de Jesus. Quando nós olhamos esse texto, fica muito claro que nós não precisamos, irmãos, de ter nenhum tipo de maquiagem, amém? Sei que as mulheres usam, mas, né? Não estou falando dessa maquiagem, né? Mas assim, preste atenção, você não vai precisar aparentar nada do que você não é. Nós vivemos um tempo onde a nossa sociedade, elas requerem de nós uma boa aparência. Às vezes você vai atrás de um emprego, e chega lá, você tem que estar todo alinhado, bem arrumado. Por quê? Porque a empresa, ela não quer associar a figura dela a uma pessoa desleixada, ou de má aparência. Sabe, eu quero que você entenda, o nosso Deus é um Deus que está preocupado não com a parte externa, Ele está preocupado com a parte interior, Ele está preocupado com o que está dentro de você, com aquilo que Ele depositou dentro de você. E é muito interessante que o que atrai as pessoas ao Senhor Jesus não é aquilo que aparentava, mas era o que estava dentro dele. O que estava dentro dele foi o que atraiu as vidas. Porque quando você lê esse texto, fica muito claro. Ele diz, olha, ele não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Sabe, Jesus não queria tomar a tua atenção por causa de uma beleza. Ele não queria que você ficasse preso a ele por causa daquilo que ele manifestava no seu exterior. Ele queria que você estivesse ligado a ele por tudo que havia sido depositado dentro dele. Quando nós olhamos, quando nós, na verdade, lemos esse livro, fica aquela pergunta: Senhor, então, o que eu tenho que fazer, ou como eu devo ser? Eu quero te apresentar 3 ofícios que haviam na vida de Jesus. E você vai entender que Jesus Cristo, Ele veio sobre a terra com uma autoridade que não é espelhada na parte externa do homem. Não é algo que você pudesse identificar naturalmente. Você tinha que realmente conhecê-lo para poder dizer quem Ele era. Amém? E olha só, eu quero falar, esses 3 ofícios eram o seguinte: Jesus, ele era profeta, sacerdote e rei. Repita comigo: Jesus era profeta, sacerdote e rei. Sabe, quando você começa a observar esses 3 ofícios em Jesus, nós vamos estar lendo alguns textos, e vocês vão ter uma plena certeza de que tudo o que Jesus manifestava estava dentro dele. Não era algo que você poderia perceber somente olhando para ele, porque quem via ele, o que nós lemos? O desprezava. Você olhando para Jesus, você não daria nada por ele, nada. Quantos de nós já passamos por alguém, né, que você olha na rua e às vezes o cara está lá, todo sujo, largado, você olha e pensa assim: que vida triste esse homem tem. Quantos de nós já pensamos em ajudar e depois voltamos atrás? Por quê? Porque nós não enxergamos nessas pessoas nada que nos possa levar a eles. Pelo contrário, né? Se você passa por um lugar onde tem um monte de gente, um monte de cracudo,
geralmente você já vai até escondendo o celular, né? Bota dentro da bolsa, não é isso? Ele vai me roubar. Nessa aparência que ele traz, se você vê alguém que tem uma aparência ruim, você automaticamente intitula ele como algo. Você entende isso? Eu quero falar aqui primeiro sobre esse ofício de profeta. Presta atenção. Jesus, ele manifestava-se sobre a terra como um profeta. E quando você fala da palavra profeta, o que significa ser um profeta? Um profeta, ele era um homem que representava Deus sobre a terra. Um profeta, ele era visto como um representante de Deus sobre a terra. O profeta era alguém que ele tinha autoridade. E se você ler no Velho Testamento, você vai ver por diversas vezes os profetas indo até os reis e falando o que eles deveriam fazer, ordenando aos reis como é que deveriam ser o seu governo. Por quê? Porque eles tinham a visão de Deus com eles. Eles eram homens guiados pelo Senhor. Então eles sabiam o que ia acontecer, o que tinha acontecido e o que iria acontecer. O profeta, ele sabia do presente, passado e futuro. Ele era alguém de muito poder sobre a terra. Eu quero ler um texto com você. Olha só, abra aí em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 4. Eu quero que você entenda isso. Preste atenção. Quando eu estou falando para você que o Senhor Jesus, ele era um profeta, e eu estou explicando para você a autoridade de um profeta, eu quero que você leia esse texto comigo para você entender o que representava um profeta sobre a terra. Todo mundo encontrou? 1 Samuel capítulo 16, versículo 4. Amém? Tem alguém ainda que não encontrou? Fala misericórdia. Então, eu vou agir com misericórdia, amém? 1 Samuel, capítulo 16. Versículo 4. Amém? Tem alguém ainda precisando de misericórdia? Não? Então, glória a Deus. Olha aí o que diz essa palavra. Fez Samuel o que dissera o Senhor. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade lhe saíram ao encontro. O que acontecia com esses anciãos? Eles estavam tremendo, ou a tremer, algumas versões, né? E perguntavam: é de paz a tua vinda? Preste atenção. Nesse tempo aqui, o profeta Samuel, ele foi enviado por Deus à cidade de Belém, para ele poder levantar alguém que viesse suceder o rei que estava governando naquele tempo, que era o rei Saul. Só que preste atenção, Samuel não avisa para ninguém da cidade que ele vai lá. Ele simplesmente chega, e a Bíblia diz aqui que os anciãos, e olha só, preste atenção numa coisa, quando eu falo da palavra ancião, eu falo dos homens sábios, as pessoas mais velhas, aqueles que representavam o conhecimento na cidade, que sabia dos costumes, que conhecia a lei. Esses anciãos, quando eles viram Samuel chegando na cidade, diz a palavra que eles tremeram. Um homem, um profeta, que anda segundo a vontade de Deus, como Samuel andava, ele conseguia trazer temor àqueles homens que eram autoridade sobre uma cidade. Quando Samuel chegou em Belém, era como se tivesse chegado o próprio Deus.
Era como se tivesse... Baixa um pouquinho aí, Vini. Estou no mesmo tom. Era como se tivesse chegado o próprio Deus na cidade. E aí os anciãos ficam atemorizados. E a pergunta que eles fazem é a seguinte... Não é você não, né, Vini? É de paz, isso aí. Amém? Aleluias. E aí os homens perguntam: é de paz a sua vinda? Irmãos, esse é o nível de autoridade que havia sobre a vida de um profeta. As pessoas em seu redor temiam. Sabe, eu acho que o Vini não está querendo agir com paz comigo, irmãos. É o microfone dele. Então vou fazer assim, ó. Pronto. Vamos lá, vamos ver se ele vai ficar de paz comigo agora. Então presta atenção, irmãos. Quando o profeta chegava diante da cidade, quando ele chegou diante da cidade, os homens perguntaram: é de paz a tua vinda? Por quê? Porque um homem, um profeta, um homem de Deus, um homem que representava a autoridade de Deus, quando chegava diante da cidade, ele trazia temor a toda aquela cidade. E eu quero que você entenda uma coisa: Jesus Cristo, ele trazia isso sobre ele. Sabe quantos de nós já vimos pessoas que ficam temerosas quando vão à igreja, né? Que a pessoa tem ideia da estrutura como igreja, ela esquece que o Senhor estabeleceu como igreja eu e você. Então as pessoas às vezes criam em um ambiente uma forma de agir diferente da que ela age normalmente. E preste atenção, se todos nós tivéssemos a certeza de que o Senhor, Ele está nos vigiando 24 horas, nós agiríamos de forma diferente. Porque eu também fico pensando com esses homens aqui, por que eles estavam tremendo também tanto, né? Será que estavam fazendo alguma besteira, né? Poderia ser, não é verdade? Ou não, ou simplesmente a presença realmente, como eu falei aqui anteriormente. Sabe, você, nós precisamos entender que o nosso Jesus, Ele é um profeta, e a Bíblia diz que Ele foi profetizado, que viria. Foi anunciado que Ele viria. E a Bíblia ainda relatava que Ele seria maior do que Moisés. E, irmãos, no tempo em que foi profetizado isso, Moisés era o homem mais poderoso da terra. E eu vou dizer para você, talvez você hoje olhe e fale assim: como é que eu vou dizer que Jesus vai retornar com todo esse poder? Eu não consigo compreender. Eu quero que você entenda uma coisa: imagine o homem mais poderoso da terra hoje. Nós podemos de repente dizer aí que o presidente dos Estados Unidos seja o homem mais poderoso, né? Usando aí a figura do homem. Eu quero te dizer que o Senhor vem numa autoridade muito maior do que a dele, muito superior do que a dele. Essa autoridade estava sobre Jesus todos os dias. Mas preste atenção numa coisa: Jesus entrava nas cidades e os homens não tremiam, os homens não estavam temerosos. Por quê? Porque eles não enxergavam em Jesus o profeta que ele era. Sabe quando eles descobriam isso? Quando Jesus Cristo fazia algo. Eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. Sabe, Deus nesse tempo, Ele quer realizar na tua vida uma transformação. E depois que Ele realizar essa transformação, você vai dizer: olha, esse Jesus realmente é um profeta, porque Ele mudou a minha história. Ele mudou a minha história. Fazendo vídeos de zombaria do Evangelho. Sabia disso? Você encontra. Sabe por causa de quê? Porque eles acham que Jesus é um pobre coitado. Ele acha que Jesus ainda é o mesmo Jesus que nós lemos, de Isaías 53. Ele não entende a autoridade desse homem,
que além de ser profeta, é sacerdote e rei. E por isso ele debocha. Mas eu quero te dizer uma coisa, também para estes há salvação, porque a palavra diz que o Senhor veio para todos aqueles que estão perdidos. E quando nós vemos alguém fazer uma atitude dessa, ter uma atitude dessa, fazer um vídeo desse, nós sabemos que ele é alguém perdido, é alguém que não conhece o Senhor Jesus, sabe do que falaram dele por aí, mas não conhece na íntegra, ainda não viu a ação do Senhor Jesus na vida dele. E eu quero que você entenda uma coisa: o Senhor nesse tempo, Ele vai realizar coisas maravilhosas na vida destes também, e eles serão transformados, eu creio. Sabe, a Bíblia fala também de uma mulher, no livro de João, capítulo 4, né? A mulher samaritana. Pega lá João 4, para você entender que Jesus Cristo era um profeta. Olha, João capítulo 4, versículo 19. Olha o que diz. Todo mundo encontrou? Amém? Olha o que diz a palavra, ó. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que é o quê? Profeta. Preste atenção, essa mulher samaritana, ela só identificou que Jesus era um profeta quando Jesus falou toda a história de vida dela. Você entende como o Senhor não está preocupado em demonstrar algo na parte externa? Lembra que eu falei aqui no início? Jesus não estava preocupado com a aparência, Ele estava preocupado em manifestar o reino de Deus. Mas eu vou te falar, você só ia conhecer se você tivesse um encontro com Ele, um encontro real, aonde Ele começa a dizer tudo o que tem acontecido na tua história, e a partir dali você identifica: olha, realmente esse homem é um profeta, assim como essa mulher fez. A partir do momento que Jesus começa a dar o histórico dela todinho, Jesus fala de tudo o que acontecia na vida dela sem nunca ter encontrado com ela. Na primeira vez que ele encontra, ele conta todo o histórico dela. E aí ela fica espantada. E aí ela declara: esse homem é um profeta. Jesus, ele representava Deus sobre a terra. Jesus representava o Senhor Deus sobre a terra. Mas ele não estava mais fazendo como os profetas da velha aliança, querendo somente gerar medo em você. Ele agora quer gerar com você comunhão. Ele quer que você inicie com ele como um servo, alguém que ouve a voz dele e comece a caminhar, até o momento que você vai gerando intimidade com ele, fazendo as coisas para ele, gerando intimidade com ele. Aí chega um momento que ele vai te chamar de amigo. E a partir daí, tudo que ele for realizar, você vai saber. A palavra diz que o Senhor, tudo que ele ia fazer, ele contava para Abraão. O que ia acontecer com a descendência de Abraão, há 400 anos depois, ele foi falar para Abraão. Isso fala de um nível de intimidade que nós precisamos ter nesse tempo. E eu quero dizer para você, isso não é impossível. Quando o Senhor conta a história dele na Bíblia, na verdade ele não está querendo que você se afaste dele, ele está querendo dizer para você o seguinte: é também uma possibilidade sua de ser alguém igual a Abraão, há também uma possibilidade de você ser igual a Moisés, há uma possibilidade de você ser igual a Samuel, igual a Elias, igual a Enoque. Você entende isso? Sabe, Jesus representava Deus sobre a terra, e todos aqueles que ele encontrou
Ele tocou no seu interior. Agora eu quero falar com você sobre a questão do sacerdote. Jesus também era um sacerdote. E o interessante é que o sacerdote, ele representa o homem diante de Deus. Ele representa o homem diante de Deus. Às vezes a gente pega aqui e começa a fazer uma colocação, né? Uma hora ele é profeta e representa Deus, né, perante os homens. Outra hora ele é um sacerdote e representa o homem diante de Deus. Não é estranho compreender essas coisas? Não fica às vezes difícil para você entender qual é o papel que o Senhor está executando nesse momento? Qual é o papel que Ele está fazendo nesse momento? Qual ofício Ele está gerando em determinadas histórias que nós vamos lendo? A Bíblia diz que o Senhor, preste atenção, o Senhor ele se tornou sacerdote, não segundo a ordem levítica. O que acontece? Existia um sacerdócio que iniciou em Abraão e terminou em Esdras, que era um sacerdócio levítico, baseado em leis. Mas a Bíblia fala que surgiu diante de Abraão um homem chamado Melquisedeque, um homem que não tinha princípio nem fim de vida. E a Bíblia relata em Hebreus que o Senhor Jesus, Ele veio ser um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, sem princípio de dia nem fim de vida, uma ordem eterna, aonde ele fez propiciação por todos os pecados do mundo, daqueles que aconteceram antes dele, daqueles que aconteceram no período que ele estava vivendo e daqueles que estão acontecendo ainda hoje. Irmãos, eu fiquei pensando muito essa semana, como é que esse homem que representava Deus, poderia agora representar o homem diante de Deus. E eu confesso para você, às vezes não dá para entender. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você. O Senhor não quer muitas vezes que você o entenda com o seu conhecimento, Ele quer que você o ame. O propósito de Deus não é gerar em você apenas uma compreensão, Ele quer gerar em você vida. Porque presta atenção, quando nós lemos a palavra do Senhor, eu estava comentando, não sei se foi semana passada, algum dia desse, quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vemos que no princípio, quando Deus criou todas as coisas, Deus estabeleceu o homem e a mulher e colocou eles no jardim, e lá Ele plantou toda espécie de árvore, hoje aí catalogadas que tem no mundo, cerca de 2.500 árvores. Preste atenção, Deus fala para Adão o seguinte: de todas as árvores que há no jardim, você pode comer, mas havia duas árvores no meio do jardim, duas árvores especiais, uma chamada árvore da vida, e a outra chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu quero que você entenda uma coisa, irmãos, a palavra do Senhor, ela não é para você se alimentar somente para ter conhecimento. A palavra do Senhor, ela representa a árvore da vida. Ele quer que você se alimente dela para que você tenha vida, e vida em abundância. O Senhor não quer gerar em você somente conhecimento, porque a palavra do Senhor diz em Gálatas, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Irmãos, eu já fui muito legalista. Quando eu digo legalista, é aquele cara de pegar e falar assim, ó, ou você faz assim, ou senão você morre, né? Não que eu andasse matando ninguém, amém? Mas só para você compreender.
nós precisamos amar as pessoas. Sabe, Jesus Cristo, ele agora na condição de sacerdote, ele começa a demonstrar o quê? O amor. Ele sabe o que o homem sente. Ele agora na condição de homem, ele sabe quando dói. Eu ouvi uma vez um pregador falando o seguinte, né, que quando o Senhor Deus, né, que nós cremos, né, na Trindade, quando o Senhor Deus precisa saber por que um homem qualquer está chorando, ele pergunta a Jesus, o que está acontecendo com ele? E aí Jesus relata qual é o tipo de dor, qual é a dificuldade que está acontecendo. Isso é uma conjectura, amém? Só para a gente tentar entender um pouquinho dessa ideia do sacerdócio de Jesus. O mesmo que antes representava Deus diante de homem, ele agora é o homem diante de Deus. É difícil de compreender? Mas é assim que é. Para quê? Para que o Senhor nesse tempo, ele possa ter misericórdia de mim e de você. Sabe, porque na hora que você chora, na hora que dói, na hora que alguma coisa ruim acontece sobre a tua vida, o Senhor Jesus, ele intercede por você, ele intercede pela tua casa, ele intercede pela sua família, porque ele sabe o que está acontecendo contigo, ele sabe o que está acontecendo comigo. Sabe por que, irmãos, às vezes nós temos uma ideia de Deus, sabe como? Alguém sentado num trono, que não está nem aí para o que está acontecendo conosco. E é o seguinte, ó, se me obedecer tem salvação, se não me obedecer já sabe, né? Vai para a churrasqueira. E não é esse Deus ao qual servimos. O nosso Deus é um Deus de amor, que ao mesmo tempo é Deus, ele também é homem. Ele sente as nossas dores, ele se preocupa conosco. E olha só, o sacerdócio, olha o que um sacerdote tem que ter, muito interessante. Primeiramente, ele tem que ser um homem e não um anjo, amém? Então, amém? Homem e não anjo. Depois, ele tem que ser alguém que tenha compaixão. Depois, ser alguém que é escolhido por Deus. Quantos aqui são escolhidos pelo Senhor? Pode levantar sua mão. Eu quero dizer para você, o Senhor escolheu todos nós para manifestarmos a vida dele sobre a terra. Talvez alguém falou para você assim, olha só, você não presta, você não serve para nada. Minha mãe às vezes falava isso para mim quando eu era criança. Podia fazer alguma coisa, fazer errado, você não serve para nada, menino. Né? Ainda bem que o Senhor não ouviu essas coisas e me aproveitou. Talvez você tenha ouvido isso. Eu quero dizer para você, você tem serventia sim. Você tem serventia sim. O Senhor quer usar você? Sim. Ele te ama? Sim. Olha, o que mais tem que... A qualificação de um sacerdote tem que ser alguém consagrado a Deus. E ele também tem que ser alguém que ora pelo seu povo. Tudo isso Jesus fazia. Eu não vou apontar cada tópico, mas eu quero ler pelo menos esse último, para que você entenda. Abre aí em Romanos capítulo 8. Versículo de número 34. Vamos ler a partir do 33 para você entender ainda melhor. Romanos 8, 33 e 34. Quem encontrou diz amém. Amém. Quem não encontrou fala misericórdia de novo. Então vamos lá, estamos na misericórdia, amém? Até porque eu sou um sacerdote do Senhor, tenho compaixão, aleluia. Sou como Jesus, amém? Estou profetizando sobre a minha vida, porque, né? Que eu vou falar, Jesus era tremendo demais. Olha o que diz aí, versículo 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica.
Olha o versículo 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus. E também acontece o que com ele? Intercede por quem? Por nós. Sabe, o Senhor até hoje, Ele está lá, orando por você. Sabe, você vem no culto, dia de domingo, levanta a mão e fala, essa semana eu vou servir ao Senhor, com a força poderosa, eu nunca mais vou pecar. Aí quando você sai dali, alguém entra, te dá uma fechada no carro, você vai, fala um monte de oração em línguas para ele, xaracantarabasoriandarabás. Vai, filho do trovão, aleluia. Estava cheio de, né? Aí de repente você lembra, Senhor, não, essa semana vai ser diferente. Aí chega lá no trabalho, alguém vai e começa a te elogiar. Aí você fala, você que é isso, seu abençoado. Não é igual o comercial da Tigre, né? Né? É, só palavrões fofinhos. Mas preste atenção, o Senhor está lá e dizendo, o Senhor não ouve nem isso que Ele falou agora, Senhor. Ele vai mudar, eu estou intercedendo aqui por Ele, vai mudar. Sabe, o Senhor Jesus, Ele tem confiado em nós, muito mais do que nós mesmos. Irmãos, Ele sabe que nós somos pessoas falhas. Ele sabe que nós erramos. Ah, então já que Ele sabe, eu vou pecar à vontade. Não é isso. Amém? Não é isso. Ah, pastor, mas Ele está intercedendo. Pois é. Ele está intercedendo. Mas Ele quer ver em você mudança. Ele quer ver em você transformação, porque presta atenção. Ele é profeta. Ele é sacerdote. Mas Ele também é rei. E quando nós falamos de Jesus como rei, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, quando você fala de rei, a gente às vezes pensa que é aquele homem que fica sentado num trono dourado, com a coroa na cabeça, não é isso? Mas não é. Rei é aquele que tem autoridade para governar. E eu quero que você entenda uma coisa, o Senhor quer ter autoridade para governar sobre a tua vida. Ele já é rei. Mas preste atenção, a única pessoa que pode proibir o reinado do Senhor Jesus sobre a tua vida, sobre a minha vida, sou eu e você. Se eu começar a dizer para o Senhor, não, Senhor, não é bem desse jeito, sabe? Eu queria, até ontem à noite, olha, eu fui muito impactado. Poxa, que coisa tremenda, coisa linda. Mas hoje não deu não. O Senhor não vai, né, mandar uma milícia de anjos, né, armado e equipado. Olha só, meu irmão, a partir de hoje tu vai servir o Senhor Jesus. Não, tá bom, tá ouvindo, né? Se vacilar vai morrer. Alguém já viu o Senhor fazer isso de alguma forma? Algum anjo? Apareceu, você estava dormindo, apareceu um anjo e falou, se hoje você não existe essa possibilidade. Por quê? Porque o Senhor quer governar sobre a tua vida, mas sabe o que Ele quer? Ele quer que você dê uma carta de autorização a Ele, assinada e falando assim, Senhor, a minha vida eu entrego a Ti, a minha vida eu coloco diante dos Teus pés, Senhor, entrega a minha vida debaixo do Teu reinado, Senhor, governa sobre a minha vida, porque presta atenção, irmãos, se o Senhor governar a tua história, você vai ser a pessoa mais bem sucedida de toda a terra. Se o Senhor governar a tua história, ninguém vai poder te parar. Se você pegar o livro de Atos, capítulo 8, tem lá a história de um homem, que era um diácono, sabe, irmãos, eu quero que você entenda uma coisa. Perdão, capítulo 7, eu quero que você entenda uma coisa, não é um posicionamento que te faz um homem, mais homem de Deus ou menos homem de Deus. Sabe, quando eu na condição de pastor, sabe o que acontece comigo? Eu só sinto uma responsabilidade ainda maior. Agora, todos nós temos que andar em santidade com Deus.
Todos nós. Todos nós. Até porque, né? O Senhor fala, sede santos como eu sou santo. Ou faz que nem eu, que é Flávio Santos Policarpo, sede santos como eu sou santo. Né? Aí você só vai ter santos no sobrenome, não vai ter uma vida santificada. Parou comigo? Aí você não vai ter uma vida santificada, porque só tem santos no nome, né? Aí eu levanto dali, quem é santos aqui? Sou eu, Senhor. E a atitude de santo? Ih, Senhor, foi mal, esqueci. Sabe quando? Depois pega, lê Atos capítulo 7, você vai ver que um homem chamado Estevão, a palavra diz que ele foi levantado, né, para trabalhar como diácono. Eu quero que você entenda uma coisa, o diácono era aquele que tomava conta dos órfãos e das viúvas. E aí, irmãos, esse homem diz a palavra que ele era cheio do Espírito Santo. Eu quero que você entenda uma coisa, o que vai fazer você ser transformado é justamente a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. A presença do Espírito Santo de Deus na tua vida, ela vai transformar você, ela vai mudar você. Esse dia eu li um negócio muito interessante, porque eu ouvi uma frase que estava escrito o seguinte: você não é santo, você não é alguém santo, por causa de uma quantidade de regra que você cumpre. Você é santo a partir do momento que você tem intimidade com Deus. E aí sabe o que acontece, irmãos? Quero que você entenda uma coisa, o lugar onde tem muita regra é porque não tem relacionamento, já diz um apóstolo conhecido nosso. Se você é alguém que não tem relacionamento com Deus, você precisa de regra. Tem pessoas que não conseguem caminhar conosco, porque nós falamos aqui que você tem que andar com Deus, e aí eu não me preocupo como é que você está se vestindo. Primeiramente, o Espírito Santo tem que te mostrar para você. Eu vou falar, se ele não tem mostrado para você, não é culpa dele não, é culpa sua, é culpa minha. Porque quem vai dizer para você o que você está fazendo de errado é quem? É o Espírito Santo. Porque, irmãos, quando eu peco na rua, quando eu erro, quem é que fala comigo? Você precisa aparecer um irmão, lá o pastor errou. Não precisa não. O Espírito Santo já olha, filho, que belo exemplo, hein, pastor? Aí eu, senhor, foi mal aí, vacilei, me perdoa, foi só saber, vou acertar em nome de Jesus, me ajuda aí também. É sério, irmãos. É sério. Nós não fomos chamados para viver um livro de regrinha, não. Nós fomos chamados para viver uma vida com Deus. Se Ele é rei, Ele tem que governar sobre nós. Amém? Alguém já viu um rei que fica só sentado no trono, não tem ninguém para ele governar? Existe isso? Está lá um palácio lindão, um trono de ouro, me traz um copo d'água. Ninguém para trazer o copo d'água. Tem alguém hoje aí para mim, né, fazer aqui um juizado? Existe reino assim? Não. O reino de Deus precisa ser povoado. Precisa ter pessoas que se submetem ao reinado de Jesus. E não é fácil. Eu não estou aqui para, né, botar uma capa não, até porque eu já falei aqui desde o início. Eu não vim aqui, irmãos, eu não sou uma pessoa preocupada com aparência. Graças a Deus por isso, minha esposa também não. Senão ela não me escolheria. Apesar de que a palavra diz que aquele que começou a boa obra, completará até o dia de Cristo Jesus. E eu acho que eu vou ficar bonito ainda, em nome de Jesus. É o próprio Cristo. Amém? Então, se eu ainda estou assim, olha, teve já pessoas que me viram aí, quando eu completei 20 anos, 19 de casado, né, botaram, não sei quem, aí foi minha esposa, botou lá uma foto nossa lá, né, meu irmão parecia duas varetinhas, nós dois assim, não sei o que aconteceu, com o tempo a gente foi tomando formas maiores, glória a Deus por isso, estamos caminhando firme com o Senhor, né? Eu acho que é por isso que o Senhor nos botou mais, né? Porque a pessoa é mais firme.
Ampliou o tempo, o Espírito Santo ficar mais à vontade, né? Aí falou, Senhor, fica à vontade entre nós. Ele falou, tá bom, mas a casa está meio apertada, peraí que eu vou dar uma melhorada aí. Né? E presta atenção. Sabe, o Senhor, Ele quer mudar você completamente. Ele não está preocupado com a tua parte exterior, Ele está preocupado com o seu interior. Sabe, a mudança que Ele começa não é de fora para dentro, porque olha só, na maioria dos lugares que você vai aí, quando você se converte, você olha, pastor, o que eu preciso fazer a partir de hoje? Ah, meu filho, olha só, você primeiramente, você vai trocar de roupa, tá? Eu não quero mais você com essa calça, vai andar de calça tergal, vai andar assim, assado e tal. Meu irmão, preste atenção numa coisa, o Senhor não te convidou para trazer uma vestimenta para você. Até porque, irmãos, eu falo sempre, se andar de terno é sinal de santidade, o lugar mais santo é Brasília. Não seria? Se andar de terno é sinal de santidade, irmãos, o lugar mais santo do Brasil, Brasília, né? E no entanto, os caras quando vai lá discutir um com o outro lá na plenária, né? Cada um fala cada elogio um para o outro, não é verdade? Respeito? Não. Recentemente nós tivemos esse rombo aí na Petrobras. Você está entendendo? Que não é a roupa, é o caráter. Eu vou falar para você, se o Senhor entrar na tua história, você podia até ser um mau caráter. A partir do momento que Ele entra na tua história, Ele muda você. Porque eu estou falando isso porque eu era um mau caráter. Eu era um mau caráter. E se o Senhor me mudou, Ele pode mudar você. Se Ele me mudou, Ele pode mudar você. Você está entendendo? Esse é o nosso Deus. É um Deus de amor. Ele quer governar sobre mim e sobre você. Né? Eu expliquei o rei. Já falei, né? Que ele governa um homem aonde? No lugar de Deus. Mas presta atenção, o Senhor nesse tempo, Ele quer montar um altar no teu espírito. Sabe, Ele quer nesse tempo ter total acesso à tua história de vida. Quando eu olho isso aqui, irmãos, eu começo a relacionar o que o Senhor representa. Primeiro na qualidade de profeta, alguém que é Deus, mas que mesmo se aproximando de mim, não se comporta como Deus. Ele simplesmente me dá novas oportunidades. Ele também é sacerdote, porque que acontece? Ele entende as minhas fragilidades. E Ele também é rei. Por quê? Porque Ele quer governar sobre nós. Sabe, nesse tempo nós precisamos ter um apanhado geral de quem é Jesus. Entender que Ele vai dominar sobre nós sim, mas Ele vai dominar sobre nós com amor, porque Ele não vai exercer o governo sobre a tua vida te amordaçando, te chicoteando. Sabe, olha só, vai para cá, né, igual a gente faz com o cavalo, né? Quando alguém está dominando ali o cavalo, puxa aqui para a direita, não é isso. O Espírito Santo, Ele é tão delicado que Ele fala baixinho. Quando você erra, Ele fala no teu ouvido. E nós, quando o irmão erra? Aí, irmãos, eu queria hoje, irmãos, pedir a oração pelo pastor Jadir. Irmãos, vamos pedir, porque o pastor Jadir tem vacilado. Mas o Senhor é Deus bom, e Ele vai ser misericordioso com ele. Sabe, Ele fez isso. Vamos orar, amém? Ainda é religioso, né? Aí o diabo fica de férias, né? Aí o diabo fala, poxa, e aí, o que fez essa semana? Fiz nada essa semana. Tem um irmãozinho aí, ele é uma benção. Eu não preciso nem acusar, que ele mesmo já faz o serviço. Aí eu resolvi ir para a praia, tirar umas fériasinhas. Você entende? Sabe, Deus é um Deus de amor. O nosso Deus, mesmo sendo um profeta, Ele não quer que você saia à porta tremendo. Ele quer que você saia à porta sim, para encontrar com Ele, mas para mudar. Ele não está preocupado com a sua aparência exterior.
Ele não quer que você bote uma capa para se tornar alguém mais assim ou menos assim. Ele, na verdade, ele quer que você mude de dentro para fora. Irmãos, essa mudança de dentro para fora é que é mais difícil. A palavra, ela é muito boa, ela é muito, quando você lê ela, você entende muitas coisas, você fala, olha que coisa tremenda isso aqui. Ela, como diz a própria palavra, né, ela é doce aos lábios, mas no ventre ela é amarga. Sabe por que no ventre ela é amarga? Porque é difícil de viver. No ventre é onde está sendo gerado tudo, irmãos. Quantas coisas erradas nós temos. Eu me converti com 28 anos de idade, um dia desses. Um dia desses. Eu ainda tenho mais tempo de vida, né? No período mundano do que no Evangelho. Tem gente aqui já fazendo até cálculo aí, para saber quantos anos o pastor tem. Nem parece, né? Esse corpinho de 18. Tenho 15 anos de Evangelho. Então, fica aí a dica, bom de matemática, né? Já pode fazer o somatório. Eu ainda tenho muita coisa que o Senhor está acertando em mim. Muita. Eu vou falar para você que tem hora que dói. E às vezes, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes ser pastor não é bom. Sabia? A gente perde muitos amigos. Você tem que falar a verdade. Tem pessoas que é tua amigo quando você está aqui. Né? Alguns anos atrás eu estava entre a igreja, entre os irmãos. E depois que você tem que falar, você vê o irmão errar e você tem que chamar a atenção dele. É ruim, irmãos. Às vezes a gente fica até sem amigo, sem alguém para orar. Sabia disso? Às vezes você tem que ir em casa e chorar sozinho, ou com a sua família. Mas sabe o que é que me conforta? Que a palavra diz que importa agradar a Deus e não a homens. Eu vou falar para você, eu sou assim, do jeito que eu estou brincando aqui, eu sou em casa. Pode perguntar para minhas filhas ali. Pode perguntar para minha esposa, pode perguntar para quem, meus amigos aqui, os ministros aqui que tem mais contato comigo, tem menos contato é o Alan por enquanto, né? As pessoas que participam mais na minha casa, o pessoal do grupo familiar lá, do Shekinah e agora do Ebenezer, que estão se achegando. O pessoal que já não é comigo, aí Toninho, Rosângela, Marcelo, que é meu vizinho, meu cunhado, meu discípulo. Meu irmão, não, olha só, já tomei propriedade para mim, né? Só Jesus. Você entende? Nós precisamos ser quem nós somos. Mas preste atenção. Eu não estou falando de você ser quem você é pecando. Eu estou falando de você manifestar o que Deus depositou dentro de você. Porque, como eu falei para você, Jesus manifestou esses 3 ofícios na terra. Alguns reconheceram, outros não. Mas você não tem que estar preocupado com isso. Você tem que estar preocupado em fazer tudo aquilo que o Senhor depositou em você para que você faça. Todos nós temos talentos. Todos nós temos qualidades. Todos nós somos amados do Senhor. Eu queria te convidar a ficar de pé nesse momento.